Aleluia, louvado seja o nome do nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Eu louvo ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos dá nessa noite de juntos cultuar a Ele, esse Deus Todo-Poderoso. Ele está aqui, o Emanuel, Deus conosco. Eu convido você para estar fechando os teus olhos, nós vamos falar com Deus. Pedir ao Senhor para que venha falar conosco através da tua palavra. A palavra do Senhor, ela é fiel, ela é verdadeira, ela que nos instrui o caminho certo, que nos leva a Deus. Nada pode nos levar a Deus a não ser Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Aquele que rompeu com todo o véu para nos receber. E a única coisa que nos impede de nós nos achegarmos a Deus é o pecado. Mas a partir do momento que nós confessamos, pedimos Jesus para purificar-nos, Ele nos recebe em tua maravilhosa presença. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse culto maravilhoso, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua fidelidade, ó Deus. Eu peço que o Senhor vai abençoando cada coração, cada vida, cada lar, cada família, cada um, Senhor, que está conosco, assistindo, participando, tendo comunhão com o Senhor junto conosco. Seja agora, ou seja em outro tempo, mas que o Espírito Santo, verdadeiro, fiel, venha ministrar no nosso coração, independente da hora, Pai, que essa pessoa vai estar conectada com o Senhor. O Espírito Santo fala com ela em nome de Jesus. Nós entregamos esse culto, Pai amado, em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Vamos louvar o nome desse Deus Todo-Poderoso. Amém. Aleluia. Para buscar a sua igreja. Nós cremos na tua grande misericórdia, na tua infinita graça que alcança todo o ser humano, desde a formação do mundo até a sua consumação e destruição
para os novos céus e nova terra poderem aparecer. Sabemos que a tua graça está sobre nós, Deus, e te pedimos que o Senhor venha falar connosco essa noite. Ó Pai, nós te pedimos que o Senhor venha a fazer brilhar a tua luz sobre a tua palavra para que nós possamos entendê-la, compreendê-la. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos meditar hoje na palavra que está lá em Apocalipse, capítulo 16. Apocalipse 16, versículo 17. Amém? Apocalipse 16, versículo 17. Amém. Nós estamos meditando nas taças que Deus irá derramar, nas taças da ira de Deus. Amém? Apocalipse, capítulo 16, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e ouviu-se uma forte voz vinda do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Até aqui a palavra do Senhor. Nós vamos orar. Fecha os teus olhos onde você está, nós vamos falar com o nosso Pai Celestial. Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença essa noite e nós te queremos pedir que o Senhor venha a falar conosco. Por favor, Deus, toca os nossos corações, ó Pai. Fala conosco, Deus. Ajuda-nos para que esta palavra fique clara ao nosso entendimento, Deus. E para que gere fé em nós, Senhor. Que a Tua palavra venha a gerar fé. Sabemos que o Senhor vem e vem como um ladrão. Nós queremos estar prontos quando o Senhor vier. Oh Jesus, seria tão bom que Tu viesses agora aqui neste momento e nos encontrasses aqui meditando na Tua palavra. Louvamos o Teu nome porque o Senhor tem disponibilizado a Sua palavra para nós podermos meditar nela e aprender. Tira tudo aquilo que não Te agrada dos nossos corações. Leva-nos a nos aperfeiçoar em Cristo, cada um na sua dificuldade. Que o Senhor nos venha a aperfeiçoar como igreja, dia após dia. É o que nós oramos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Irmãos, vamos lá então. O versículo 17, ele está falando da sétima taça. Então nós tivemos várias taças aqui. Nós tivemos as feridas, tivemos as fontes virando sangue e o mar virando sangue, né? Tivemos o sol queimando as pessoas, né? Permissão, a quarta taça, né? Depois as trevas na quinta taça, né? As trevas quando o cálice da quinta, aliás, a sétima taça foi derramada no trono da besta e houve trevas, né? E também tivemos uma reflexão nesse aspecto, né? E verificamos também o que aconteceria na sexta taça quando ao estudarmos ali sobre todas as situações, inclusivamente falando sobre a prostituta, mãe de todas as prostitutas. Agora no capítulo, na sétima taça, nós vamos ver o que fala aqui na sétima taça, ainda no capítulo 16, referente a esta taça que foi derramada no ar. Muito bem. A ira de Deus, nós vamos ver lá mais à frente um pouco, que ela é o destino daqueles que não amam a Deus. Nós já temos visto isso, e tem aqui um versículo maravilhoso que nos mostra isso. Lá no capítulo 17 nós vamos perceber isso também, mas aqui no capítulo 16 isso também fica claro. Então eu peço à pastora para nos ajudar hoje, começando aqui pelo 18. Vamos lá, pastora. Diz assim: e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Ok, o meu diz, o pior de todos que já houve. Olha só, então aqui nós vamos ver aqui relâmpagos, trovões, anota aí, relâmpagos, trovões, vozes e vozes. Relâmpagos, trovões e vozes. Eu me lembro que um dia eu estava orando, aqui, neste lugar onde nós estamos, quando começou esta pandemia. Eu estava orando precisamente sobre o retorno de Jesus. Eu ouvi um grande estrondo no céu. Eu nunca tinha ouvido uma coisa assim, a não ser em outro país onde eu estive também, que eu ouvi algo semelhante que me assustou na época. Mas aqui eu nunca tinha ouvido. Mas eu ouvi nesse dia e confesso que eu fiquei assustado. Falei, uau, será que Jesus está voltando? Não foi naquele dia, né? Não foi. Mas
Imagina esses trovões, esses raios, você ouvindo vozes no céu, né? Trovoadas, imagine grandes trovoadas igual você nunca viu, trovões, relâmpagos igual você nunca viu, não é? E também fala sobre um grande terremoto. Beleza, nós vamos adiantar aqui, irmãos, que para nós vai ser beleza, porque nós vamos estar no paraíso já com Deus, nós já vamos estar na presença de Deus. Nós podemos até deslumbrar isso, mas de um ponto de vista diferente, porque Deus não nos destinou para a ira. Então vamos lá, nós vamos perceber que isto é destinado para aqueles que não amaram a Deus, que rejeitaram e que, por sinal, continuam tomando essa decisão. Então, esses terremotos, repare, relâmpagos, que são sinais nos céus. Trovões, também sinais nos céus. Vozes, né? Nos céus. E o terremoto que será visto na terra. Este terremoto, irmãos, ele acontecerá após o arrebatamento. Eu peço desculpa, irmãos, o meu celular está tocando. Mas também não tem problema. Eu desligo já. Muito bem, irmãos. Então, como eu estava dizendo, é porque eu estava aqui com a Bíblia no celular e eles tinha que estar ligado. Eu não pus no modo avião. Também não tem problema. Muito bem. Então, queridos, pronto. Este terremoto será um terremoto, então, de grandes proporções. Que, de fato, as proporções serão gigantescas. A Bíblia chega a descrevê-lo como, de fato, não há nenhum outro terremoto que se venha a comparar com este último terremoto. E este último terremoto vai ter também consequências gigantescas, enormes. A enormidade deste terremoto e da sua amplitude, daquilo que acontecerá, será fatídica, será aterrorizadora. Repare não apenas os sinais nos céus. Imagina esta situação. Depois de as pessoas terem feridas no corpo, dolorosas e malignas. Depois disto tudo, depois das pessoas verem o mar virar sangue e as fontes, eles não terem mais acesso a elas, depois das pessoas verem as trevas, depois do sol se queimar todo mundo, e depois das pessoas verem o reino em trevas, o reino do anticristo em trevas, depois das pessoas verem isso tudo, depois das pessoas perceberem toda essa coisa, eles ainda assim, Deus derrama uma sétima taça, que é onde então vai sair esses trovões, relâmpagos e tudo isso, e um grande terremoto que terá consequências. As consequências, elas serão terríveis. Então o que é que acontecerá? As cidades, elas vão desaparecer. Mas nós já lá vamos. Acontecerá também algo interessante. Vamos lá, versículo 19, pastora, por gentileza. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. Deixa só dizer-te, a grande cidade que se refere aqui é a Babilônia, tá bem? A Babilônia, que a Bíblia chama aqui de Babilônia. Não vamos entrar por nós em relação a esta cidade aqui, esta situação, mas essa Babilônia que é chamada a grande cidade aqui, tá bem? Vamos lá. Se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades nas nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Dar a quem? Aos que estão em Cristo? Não, é claro que não. Porque nós não fomos destinados para ela. Mas a grande Babilônia, a mãe de todas as prostitutas, ela sim foi destinada para isso. Ela sim foi destinada para isso. Então vamos lá. Essas cidades do mundo, elas vão desaparecer. Todas as cidades, elas vão ser destruídas. Imagina um terremoto. Imagina a terra sendo agitada. Não apenas um país, não apenas uma cidade, não apenas um estado, não apenas um país, não apenas um continente. Mas toda a Terra, todo o planeta Terra sendo agitado. Imagine isso acontecendo. Você pode imaginar isso acontecendo? Será o que vai acontecer naquele dia? Então acontece que depois disto haverão então consequências. A Babilônia, ela se dividirá em 3 porções. E ela ficará sem habitação, queridos. Sem habitação. Está bem? Então as pessoas vão olhar e vão se lamentar. Mas vamos lá, pastor.
Vamos lá continuar. Próximo versículo. Todas as ilhas fugirão, e os montes não farão achados. Isso. E também desabou do céu sobre os homens grandes saraivadas, Chuvas, tá? Saraivas é chuvas. com pedras que pesavam cerca de um talento, e por causa do... Um talento é 30 quilos, tá bem? Então são pedras que pesam mais de 30 quilos. Cada uma. Vai lá, pastora. Por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens... Solta aí. Então, olha só. Depois de todas as taças, isto é o furor da ira de Deus. Sabe aquela ira que nós lemos lá em Tessalonicenses, que nós não fomos destinados para ela? Pois muito bem, é esta ira que está aqui a ser derramada sobre as pessoas que não quiseram Jesus, não é? Que rejeitaram o Evangelho. Esta ilha está a ser derramada. E então a Babilônia desaparece e desaparecem também as ilhas. As ilhas, elas desaparecem. De que maneira a Bíblia não especifica? Não especifica se de fato elas vão ser submersas pelo mar, não é? Ou se juntarão àquilo que já existe de continentes. Nós não sabemos, porque haverá um grande terremoto. Então todos estes continentes, este jeito que nós conhecemos aqui da Terra, provavelmente mudará tudo. Não haverá mais estes continentes, estas coisas que nós conhecemos hoje. Né? Então, muito bem. Acontecerá então uma chuva de pedras. Para além disso, os montes também desaparecerão. E também as pedras, elas desabarão sobre os seres humanos. Chuva de pedras. De cerca de um talento. É isso que diz aí, não é, pastor? Uhum. Ou seja, cerca de 30 quilos. Cada talento é isso, mais ou menos. Então, as pedras pesam... Imagine pedras de 30 quilos. Se uma pedra de 30 quilos cair em cima do telhado de uma casa, imagina o estrago que faz. Agora imagine uma chuva de pedras. Entenda a catástrofe. Depois de terremotos, depois de trovões, raios, relâmpagos, depois dos montes desaparecerem, das ilhas desaparecerem, vem a chuva de pedras. Pois é. Até as 7 taças é a demonstração da graça de Deus. Até a ira está relacionada com a graça. Aí você diz assim, porquê, pastor? Só dar aqui lembrar que o nosso tema hoje é a ira de Deus, está bem? Continuamos no tema na ira de Deus e estamos a trabalhar a batalha final. Certo? Na verdade ainda não estamos na batalha final, mas são os indícios para tal. Tá? Porque aqui, entretanto, não se esqueça que o caminho para os reis virem já foi aberto. Nós vamos tratar disso posteriormente. Então, batalha final, parte 2. Depois dos trovões, essas coisas todas, veio uma chuva de pedras. Né? Depois de um grande terremoto, dos montes desaparecerem, das ilhas desaparecerem, depois de tudo aquilo que as pessoas conheciam como sendo normal na Terra, desaparece. A vida na Terra, ela deixa de ser a vida normal. Repare, se nós numa pandemia já estamos apavorados, procurando onde é que estão as nossas referências de vida que nós tínhamos antes. Agora as coisas começam a querer normalizar um pouco, mas lembra-se como é que isto era há 3, 4 meses atrás? O quanto nós procurávamos pelas referências. Em pouco tempo, o mundo que nós conhecíamos desabou. Desabou entre aspas. Porque fisicamente as coisas continuam aí. As ilhas continuam no seu lugar, os montes continuam no seu lugar, mas naquele tempo acontecerá que elas desaparecerão. Os montes desaparecerão também, não só as ilhas. Vozes no céu, relâmpagos, trovões, grandes trovoadas e um grande terremoto e chuvas de pedras de mais de 30 quilos. Com tudo isto, queridos, há algo que me mostra a graça de Deus. Porque esta ira não seria talvez uma última oportunidade para que as pessoas se arrependessem? Eu não estou dizendo que há pessoas que se vão arrepender. Mas talvez não seria a última oportunidade para que pessoas se arrependessem. Às vezes, queridos, as pessoas pensam que quando Deus permite algo,
acontecer alguma consequência de algum pecado, porque o pecado tem consequência. As pessoas acham que essa consequência já é a ira de Deus e que a pessoa não tem mais chance. Mas eu vou te dizer, até a consequência do pecado é a graça de Deus. Às vezes há pessoas que vivem tanto em prostituição ou vivem tanto em vícios que acabam tão doentes que são levadas à morte. Mas nesse processo, enquanto morrem e não morrem, elas têm um arrependimento e têm acesso à vida eterna. Ao passo que se elas continuassem a ter a mesma vida, poderiam viver bem aqui, mas não teriam a vida eterna. Então até a consequência do pecado é a graça de Deus. Até as 7 taças são a demonstração da graça de Deus. Eu creio nisso. Concluindo, eu gostaria que você atentasse para o versículo 21. Olha que tristeza. Diz assim: também desabou do céu sobre os homens grande saraiva com pedras que passavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo muito grande. Isso. E os homens faziam o quê, pastora? Lê lá aí. Blasfemaram. Os homens ainda assim não se arrependeram. Até a ira de Deus é a graça de Deus para nós. A verdade do Evangelho ela é simples. Às vezes até há coisas relativamente à palavra de Deus que precisamos de ler um pouco mais, precisamos de buscar um pouco mais, mas há coisas tão simples. As verdades mais básicas do Evangelho, aquilo que é necessário para a nossa salvação, querido, está muito claro aqui na palavra de Deus. Você não precisa fazer um curso de teologia. Você não precisa se aprofundar no grego, hebraico, aramaico, latim, para você entender as verdades básicas do Evangelho. Jesus veio para nos salvar. Quem crê que Ele é o Filho de Deus tem a salvação. Quem crê tem a salvação. Quem crer e o confessar tem a salvação. Mas quem não crer será condenado. Quem crer e confessar, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Não precisa fazer uma faculdade, bacharel, licenciatura, mestrado, doutorado, para saber disto. Relativamente a algumas outras coisas, aí sim precisamos estudar um pouquinho mais. Mas para essas verdades, para aquilo que da sua salvação depende, basta-lhe uma coisa: poder ler ou poder ouvir aquilo que está escrito aqui. O que meu convite para você essa noite, você viu a música que nós cantamos? Vencendo vem Jesus. Jesus realmente ele está para vir. E ele não vai vir derrotado. Ele vai vir vitorioso. Pisando na cabeça da serpente novamente. Oh, glória. Lembre-se que ele foi quem matou a morte. Deus matou a morte. Jesus matou a morte. Você entende isso? Eu creio que no dia que a igreja entender isso, ela viverá uma realidade espiritual superior àquela que vive no presente momento. Então, talvez a alegria, a beleza, a estética que nós estaremos desfrutando na eternidade, outros estarão desfrutando precisamente o inverso. Enquanto nós desfrutaremos da presença de Deus, outros desfrutarão da ausência de Deus, da sensação de ausência de Deus. Eu e você precisamos nos certificar que estamos de acordo com as verdades básicas do Evangelho, queridos. Por isso que eu insisto em afirmar que Jesus veio para nos salvar e principalmente nos salvar de nós mesmos. Desde que Jesus entre no seu coração e faça a diferença. Não podemos mais andar brincando. A igreja do mundo ela tem andado a brincar com a palavra de Deus. É tempo de voltar à verdade do Evangelho. É tempo de voltarmos, todos nós. Porque, afinal de contas, Deus não te destinou para a ira, mas sim para alcançarmos a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, como está escrito lá em Tessalonicenses. Amém? Amém. Que Deus te abençoe grandiosamente, encha o teu coração de paz e da certeza da salvação. Sabe porquê? Quem crer será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Aleluia. Então não deixe de crer. Na oportunidade, se batize, sim.
Se não der tempo, não se preocupe, porque aquilo que a Bíblia diz é que quem não crer será condenado. Não é quem não crer e não for batizado. Se de fato você tiver a oportunidade de confessar Jesus e não confessar, aí sim, aí é problema. Então creia. Acione esses princípios na sua vida. Porque Jesus te amou antes da fundação do mundo. Deus te amou. Deus deu o seu Filho unigênito por você. E nós precisamos entender que essa fundação do mundo quer dizer algo a nosso respeito. Deus já viu o início do mundo e Deus já viu o fim. Porque Deus não vê o nosso tempo dentro do nosso tempo. Ele vê o nosso tempo de fora do nosso tempo. Assim como eu posso abrir a Bíblia em Gênesis e posso abrir em Apocalipse. Deus visita qualquer lugar do tempo. E Deus já viu, já criou o mundo. Depois nós podemos aprofundar mais nisto, mas por enquanto guarda as verdades essenciais do Evangelho. Não deixe que elas se apartem do seu coração. Alimente essa fé dia após dia e seja você uma bênção onde quer que você for. Amém? Vamos orar. Coloca a tua mão direita no teu coração e vamos falar com o nosso Pai Celestial. Senhor Jesus, nós louvamos o teu nome e te agradecemos pela oportunidade de ouvirmos a tua palavra, meditarmos nela e sermos transformados por ela. Percebemos que o orgulho e a arrogância não nos levam a nada. E no final dos tempos as pessoas se tornarão cada vez mais orgulhosas, mais soberbas, mais arrogantes, mais cheias de si, mais anticonselhos, cada vez menos com a capacidade de ouvir bons conselhos, achando que são o suprassumo da sabedoria. Que no final, Deus, eles blasfemarão contra ti após todos estes flagelos. Porém nós hoje queremos nos humilhar na tua presença, reconhecer que não somos nada e que dependemos de ti. Nós te amamos e te pedimos, transforma o nosso coração. Enche-nos da tua paz para que nós possamos desfrutar da beleza da santidade. É o que nós oramos e te agradecemos. Desde já, hoje e até o dia que o Senhor voltar para nos vir buscar. Até o dia que o Senhor nos chamar para o arrebatamento. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo sejam sobre a tua vida, hoje e eternamente. Fica na paz e que Deus te abençoe.